Olá, minha amiga, meu amigo, ligado e ligada aqui no canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de reflexão, o nosso canal de estudo, o nosso canal onde nós nos encontramos para ponderar sobre aspectos maiores da vida. Muito obrigado por você que nos auxilia a realizar essa tarefa, curtindo, comentando, compartilhando os nossos estudos. Obrigado em especial para o nosso amigo Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, aqui de Minas Gerais, para Mariane Santos, para o Matheus Vinícius, para Meire Ferreira, para Bruna Drummond, para Cissa de Praia Grande, São Paulo, para Fernanda, que nos colocou aqui que a felicidade é uma condição interna, assim a compreendo, bacana demais, Fernanda, para Rosa Maria de Teresina, Piauí, para o Flávio Martins, para Gladys Ferreira, para nossa irmã Marília Dumont, que está com a gente, ela é daqui de Patos de Minas, para Tânia, nossa querida amiga, nossa querida irmã, para todo mundo que está nos acompanhando, que está ajudando a formar cada vez mais essa família maravilhosa. Sexta-feira a gente está acostumado, continuamos a procurar um rumo certo com o benfeitor Emmanuel. Então, bastante paciência, após a nossa vinhetinha, nós vamos fazer aí a leitura e tecer os nossos comentários, as nossas reflexões, as nossas meditações em torno do tema. Pois bem, prezados amigos, queridas amigas, a mensagem de hoje do livro Rumo Certo está no capítulo de número 34 da obra e o seu título é Escândalo e Nós. Introduzindo, nós podemos dizer o seguinte: nós precisamos ter muito cuidado quando nós abraçamos uma postura dentro de um movimento religioso, quando nós começamos a nos estudar, quando nós começamos a buscar a reforma íntima. Nós precisamos ter muito cuidado e reconhecer que nós somos candidatos no curso dos milênios a uma perfectibilidade relativa, mas que nós não somos perfeitos. Nós não somos ainda nem mesmo espíritos regenerados. Nós somos, em maior ou menor grau, nós somos espíritos em caráter provacional e expiatório que conquistamos no decorrer das vidas sucessivas muitos débitos que precisamos ressarcir através do trabalho no bem e que ainda erramos muito. Nós não podemos abraçar uma pretensa santidade que nós não possuímos. Porque se assim nós o fizermos, acredito eu, quando cairmos, quando errarmos, quando falharmos, e é natural, vai acontecer, nós podemos ser convidados a um movimento de desânimo que não nos permitirá continuar aprendendo e avançar, que irá paralisar as nossas potências, as nossas forças em torno da reforma necessária. Então, o primeiro ponto, e façamos aqui um parênteses importante, isso não quer dizer acostumar-se com as falhas, mas o primeiro ponto é saber que somos falhos, reconhecer que somos falhos, que ainda teremos algumas quedas fragorosas que não gostaríamos de ter, mas que essas falhas não podem nos aprisionar. Elas precisam servir para nos catapultar, para que nós repitamos e assim melhoremos. Nós gostaríamos, porque há um modelo de aprendizado, nós não precisaríamos errar para aprender. Nós poderíamos aproveitar os aportes das experiências que nos cercam, emulando o que há de positivo e evitando o que há de negativo. Infelizmente, na grande maioria das vezes, nós ainda aprendemos errando. Mas como o aprendizado vem?
quando nós nos permitirmos não estar aprisionados pelo erro. Não ficarmos reprisando a experiência tormentosa do passado em níveis conscienciais profundos. O passado existe para que a gente possa revisitá-lo, construindo o aprendizado, e não para que a gente faça morada nele. Quem faz morada no passado é uma personalidade culpada, não uma personalidade responsável. Quem se responsabiliza pelos seus próprios erros, reconhecendo os caracteres falhos que ainda existem, olha para trás, mas com vistas a mirar um futuro melhor. Quem se prende às parcelas da culpabilidade indene se autocritica, se automutila moralmente, acredita ser a pior individualidade do universo, por ainda falhar. Isso nada mais é do que uma representação do orgulho, porque só quem é muito orgulhoso acredita que ainda não irá cair. Então vamos à mensagem. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Surgiu um escândalo? Praticamos um escândalo? Calma, calma. Refaze os passos. Trabalha, serve. Esse é o processo eficiente para a libertação. Quem está nos falando isso é um espírito que teve a coragem suficiente de nos entregar experiências pretéritas profundamente dolorosas na pele do senador Públio Lentulus Cornélios, na obra Há 2000 anos. Então ele sabe do que ele está falando. Não poucas vezes demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Se cobre, mas não se cobre tanto. Para de se condenar, de se sentir a pior pessoa do universo. Estamos todos em processo de ensino-aprendizagem. Teremos errado? Reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas também destrutivo, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. O universo, quando nós nos comportamos assim, o universo ao nosso redor ele fica acrimonioso, ele fica amargo, ele fica carregado, ele fica difícil. Nos aprisionamos e aprisionamos também aqueles que estão ao nosso redor. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Isso também nós percebemos aqui através da leitura. Isso também, quando acontece esse comportamento, pode representar um movimento de vitimismo, um movimento de escapismo. Veja como eu erro, veja como eu falho, veja como ainda caio, portanto não preciso tentar nada que nunca dará certo. A pessoa, ela se isenta, ela se afasta, dizendo simplesmente: quem sou eu? Tão falho, não consigo me dirigir à frente. Então a gente precisa ter cuidado com esses comportamentos que muitas vezes a mente culpada engendra para os nossos passos, arquiteta, constrói para as nossas estradas. Queixar-se alguém de si próprio, 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço
para melhorar de situação pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Se a pessoa fala mal o tempo todo de si mesma, critica-se o tempo todo, coloca-se para baixo o tempo todo, qual que é a vida que ela está procurando? Qual que é a vida que ela está moldando para si mesma? Eu costumo dizer, ela vai inclusive recolhendo-se ao próprio centro, num movimento quase que ovoide, para citarmos aqui, lógico, guardadas as devidas proporções, para citarmos aqui ensinos que nós recolhemos nas obras de André Luiz. Ela fica ensimesmada, ela se fecha em si própria. Ela gera esterilidade para o seu caminho. Veja bem, e esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos ao próprio burilamento, e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido, nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte, para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Imaginemos, por exemplo, Simão Pedro, após um instante doloroso da negativa, se houvesse se permitido paralisar. Há um sermão de um pastor, não vou me lembrar que pastor, mas ele dizia que Simão e Judas falharam, negaram, cada um a seu modo, ao Cristo divino. Infelizmente, Judas aprisionou-se, não permitindo experimentar a ressurreição. Simão não. Sofreu, participou da melancolia de ter errado, mas se permitiu experimentar a ressurreição, trabalhando e servindo. Somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, no que evidenciem de útil e de preparar o futuro, para que o destino se nos faça mais elevado, lembremo-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Vidas temos incontáveis. Essa é única. Essa que estamos atravessando é única. E é preciso vivê-la, aproveitando as experiências da melhor forma possível, com responsabilidade, não culpabilidade. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. E para fechar as nossas reflexões de hoje, gostaria de trazer uma mensagem Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Mensagem belíssima, tem mais de 15 anos que eu acredito que eu tive acesso a essa mensagem. E eu nunca a esqueci. Fracasso e responsabilidade. Eu quero só ler o último parágrafo dela. E que a gente guarde esse último parágrafo. Diante de qualquer fracasso, refaze as forças, assume responsabilidades e tenta outra vez. Quiçá seja esse o feliz instante de acertares, logrando o êxito. Meditemos sobre isso. Não se esqueça, se gostou, curte, comenta, compartilhe e, como sempre, com muita alegria, até o nosso próximo encontro.